Jogos de plataforma, um gênero de jogo que sempre teve aí. E sim, eu tô falando de Donkey Kong de 1981, que foi o primeiro jogo de plataforma que existiu. Ou pelo menos o primeiro que teve a mecânica de pular entre plataforma e obstáculo. E não me venha com Space Panic, tá? Só porque tu sobe escada, cava o chão não quer dizer que é um jogo de plataforma. E digo mais, se você lembra desse jogo de duas uma, ou você é velho, ou pior, nerd. Depois disso veio a era 16 bits com o Super Nintendo e os jogos evoluíram e esse Donkey Kong aqui virou esse. Eu poderia muito bem fazer um vídeo inteiro falando de como os jogos de plataforma influenciaram o título da Libertadores. Do que eu tô falando? Por que isso aqui tá no roteiro, na moral? Mas a questão é que eles sempre existiram e sempre vão estar aí. Mas o que dá destaque a eles são suas peculiaridades. O que faz Mario ou Mega Man se destacar no meio de tantos jogos? Além, obviamente, do marketing, o jogo precisa ser bom de verdade. Mario com suas mecânicas inovadoras para a época e incentiva o consumo de cogumelos. Por favor, não leve a sério o que eu acabei de falar. E é sobre essas questões e mais outros que eu vou falar nesse vídeo. Como um jogo indie de 2018 se destacou dentre tantos outros jogos. Dos mesmos criadores de Towerfall Ascension e com arte do estúdio brasileiro Mini Boss, Celeste é um pixel perfect que mistura jogabilidade desafiadora e narrativa emocionante. Ele é praticamente o Dark Souls dos jogos de plataforma. E por que eu tô falando isso? Porque, meu amigo, você vai morrer muito até entender como passar de áreas específicas dele. Ele tem uma mecânica que só tem checkpoint quando você passa de uma tela para outra. E tem telas que são do tamanho do mapa do Red Dead 2, mano. Além disso, ele é dividido em capítulos, cada um com temas únicos e desafios específicos. E se prepare, porque esse jogo vai desafiar muito sua persistência. Mas eu garanto que vale a pena. E sim, eu vou levar em consideração a minha experiência nesse jogo. E antes de começar de fato, eu só tenho uma coisa a dizer. Tomar banho nesse frio? Puta que pariu! Vai se fuder, Santa Catarina, tá frio pra caralho. E na verdade é só isso, mas agora pode ir pro vídeo. O prólogo começa com a nossa protagonista Madeline chegando com seu Fiat Uno na base da Montanha Celeste. E sim, Celeste não é o nome da menina, é a da montanha. Pior que eu já vi muita gente chamando ela de Celeste. É tipo o Zelda ou o João Dark Souls. Aqui você vai aprender a se movimentar, a escalar e bater um papo com essa velha por ela. E depois você passa por essa ponte e aprende que tem um dash. E de fato, o prólogo é bem curto, não tem muito o que mais falar sobre ele. Agora sim começa de verdade. Que você aprende de verdade a usar o dash. E também pode começar a pegar os coletáveis desse jogo, que são esses morangos normais, entre muitas asas, porque não é todo dia que você vê morango flutuando por aí. E também morangos com asas, que você, se você der dash, eles fogem de ti. Além disso, tem algumas mecânicas que você vai usar bastante, como por exemplo o wall jump, recarregar o dash nesses cristais verdes, e as plataformas que se movimentam. Que se você soltar ou pular na hora certa, você ganha um impulso para cima ou para o lado. Se você explorar bem o capítulo, você encontra o Theo. E você bate um papo com ele, descobre que ele está tentando ser influencer no Instapix. Um pouco mais para frente o capítulo termina com a Madeline nessa fogueira. Aqui começa com a Madeline acordando na frente da fogueira, e tem esse fundo com estrelas caindo do céu, que, sinceramente, na minha opinião, é um dos cenários mais bonitos desse jogo. Mas afinal você entra nessas ruínas e encontra esses blocos com estrelinhas dentro, que por enquanto são apenas blocos sólidos sem nenhuma interação. Outra coisa que eu não disse antes, que se faz bastante presente nesse jogo, é obviamente a música, que é outra característica muito boa. E não vou me aprofundar muito mais, só sabe que é muito foda. Além disso, andando um pouco mais adiante, você encontra esse espelho e acontece isso. E o vidro quebra e o reflexo da Madeline sai do espelho. E esses blocos que antes estavam parados agora se movem. A mecânica deles é basicamente o seguinte: você pode atravessar eles com dash e teu dash recarrega quando tu atravessa eles. Ah, e o nome deles são blocos de sonho. O que será que está acontecendo nesse capítulo, não é mesmo? Depois de uma sessão de blocos de sonho, você se encontra com a sua contraparte. E ela fala que você não é boa em nada e te chama de bobão e ainda quer te perseguir. E você vai ter que escapar dela agora. E uma sessão de perseguição extremamente divertida e dinâmica nesses blocos que são apenas ativados com esses cadeados, entre muitas aspas, que parece tipo uma setinha pra baixo. E no fim da perseguição, a Badline, que é essa a parte ruim, ainda ri da sua cara. E andando um pouco você encontra um orelhão tocando. Quando você atende é a sua mãe. E depois de conversar um pouco com ela, você percebe que está dormindo. E Badline aparece flutuando e diz: é hora de acordar. E o poste se transforma em um monstro que engole a Madeline e ela acorda. Quem diria que no mesmo capítulo que tinha um bloco chamado Blocos de Sonho, na verdade
O capítulo inteiro era um sonho, né? Passa pelos ruínas novamente e encontra o Theo. E conversa com ele, tira uma selfie com ele e parece que a Madeline viu um fantasma. Piadas mesmo, fantasmas. Depois disso, a Madeline vai até o orelhão e liga para sua mãe. E o capítulo acaba. E chegamos em um hotel meio abandonado. E você conhece Oshiro, o proprietário do hotel. E esse lugar é conhecido como Hotel Resort Celestial. E ele tá bem longe do que ele já foi um dia. Tá todo empoeirado, tem sujeira que gira no meio do ar. Tá precisando de uma faxina aí, hein? Piada gay. Pra deixar claro, a Madeline não quer ficar no hotel, só tá de passagem e descobre que o hotel tá mais desarrumado do que parecido. Ela decide ajudar o Oshiro. De fato, tem caixotes livres e cobertores que você tem que achar essas bolhas aqui. Cada vez que você bate nelas com dash, tudo começa a se arrumar. No meio disso, você se encontra com o Theo e ele avisa a Madeline que o Oshiro tá xarope das ideias e... Nossa, eu me senti muito velho falando assim. Nossa, chamar os caras de xarope é muito ruim, né? E que eles dois têm que dar o fora dali. Madeline decide ficar e o Theo tenta avisar de novo. E é a sua vida que vai alcançar ele mais tarde. O Oshiro encaminha a Madeline para a suíte presidencial, que é bem arrumadinha de fato, mas a Madeline só quer continuar o caminho dela. E do espelho do quarto, Madeline aparece falando que o Oshiro é um bobalhão, que o quarto tá uma pocilga, que deixa ele muito triste. Que mundo é esse? E você sobe pelo buraco que a Madeline literalmente abriu no quarto. E o Oshiro sobe atrás de você, puto, e começa mais uma sessão de perseguição. Ele fica no canto esquerdo da tela acompanhando a altura que você tá. Depois disso, de um tempinho, ele vai pra cima de você. E depois de uma longa perseguição, ribota longa nisso, tá? Sério, eu fiquei muito tempo aqui. Cara, é desnecessariamente grande essa porra. No final de tudo, o Oshiro só te manda embora e ele fica em depressão dentro do hotel. Que mulher! E agora chegamos em um dos capítulos mais odiados desse jogo. Por quê? A resposta é simples. Vento, meu amigo. Que sinceramente atrapalha pra cacete. E além disso, também tem essas plataformas guiadas. Juntos de espinhos. É uma maravilha. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui também é que tem as nuvens, que tem a nuvem normal e tem a nuvem rosa. A nuvem normal tu consegue se jogar pra cima, a nuvem rosa também, só que ela desaparece no primeiro uso. E claro, né, tem a bolha azul que se tu entrar nela, tu se impulsiona pra alguma direção. E tem uma sequência desse capítulo que deixam tão puto, cara, sério. Mas faz parte, como eu já disse, tudo nesse jogo depende das jogadas anteriores pra você melhorar. E no final você se encontra com o Theo e vocês entram nesse bondinho. No meio do caminho, o bondinho para e... Ai meu Deus, o que será que aconteceu? A Madeline apareceu. A Madeline fica extremamente nervosa e ansiosa. E o Theo acalma a Madeline, falando de uma tática que o avô dele ensinou a ele. De imaginar uma pena indo pra cima e pra baixo. E você tem que controlar a frequência da pena. E isso faz a Madeline se acalmar. E ela pergunta pro Theo, como você sabia que tudo ia melhorar? E o Theo simplesmente responde, eu não sabia. Que filha da puta. Ai ai, o Templo do Espelho. O capítulo que eu mais odeio nesse jogo. Tem coisas legais? Com toda certeza. Tem essas plataformas que se movem pro dash. Também tem essas bolhas que te jogam longe pra cacete. E também tem essa estátua bizarra que parece que veio diretamente do livro do Cthulhu. É claro, né? O Templo dos Espelhos tem o poder de colocar sua mente contra você. E o Theo foi capturado por um espelho e a Madeline acha só o celular desses coitados. E ela vai atrás dele. Por quê? Porque ele é um burro. E tu vai pro mundo do reflexo e lá é muito da hora de fato. Tem esse chupacu aí, que tem essa sequência de bolhas vermelhas que é extremamente satisfatória. Mas, Zoomer, você só está elogiando esse capítulo porque você não gosta dele. Talvez eu tenha exagerado falar que ele é uma completa bosta. O problema é a parte final, que você tem que ficar segurando o Theo e cuidar pra não matar ele. Que, na minha opinião, de merda, é só muito chato mesmo. Não chega a ser o fim do mundo. E o capítulo termina contigo arrastando o Theo pra fora do templo. Mas assim, na minha opinião, só é algo que deixa o capítulo... A parte final dele, que deveria ser mais tranquila, só torna ela uma parte chata mesmo. O Theo acorda em uma fogueira com você. E vocês conversam sobre o templo e finalmente sobre o tema principal do jogo, a depressão da Madeline. O motivo que levou ela a querer subir a Montanha Celeste. E é aqui que eu falo sério no vídeo. A Madeline fala que a cabeça dela foca em coisas que aconteceram há muito tempo. E você não consegue seguir em frente só porque sente que não consegue mesmo, de fato. Que não vale a pena ou que você não é capaz. A verdade é que parece que às vezes a depressão é alguém que te joga no fundo do poço e que fica rindo de ti lá em cima. E às vezes você não entende o que aconteceu. Madeline acha que pode simplesmente abandonar a Madeline e subir, como se nunca tivesse acontecido esses problemas na vida dela.
Mas a Madeline mostra pra ela que não é assim que funciona. Tanto que a Madeline sonha. E a Madeline simplesmente pega ela e joga ela até a base da montanha. E é essa hora que muita gente de fato iria desistir. É aí que eu falo uma frase genérica. Quando você tá no fundo do poço, você tem duas opções. Pode continuar lá e lamentar que tá no fundo do poço, ou subir. E acredite em mim, é melhor continuar tentando. Você vai conseguir. Bom, agora falando das mecânicas desse capítulo. Tem a pena que você vê pela primeira vez no sonho da Madeline no início do capítulo, que por um curto período de tempo você consegue voar, nessa forma de bolinha. Tem os blocos Kevin, que se você acertando do lado deles, ele vai reto até acertar uma colisão. Os bumpers, que te empurram e resetam teu dash. E esse capítulo, sinceramente, pra mim, ele é o melhor. Ele tem tudo de bom. História, gameplay, easter egg, literalmente mostra os personagens do Tower of Ascension, desses outros jogos que eu não faço ideia. E a luta entre a Madeline e a Badline. Diferente das outras vezes, quem está sendo perseguido é a Badline. A Madeline entendeu que precisa acertar os problemas, não apenas varrer para baixo do tapete, mas sempre focar no que realmente importa, que é a aceitação própria nesse momento. E é nesse momento que a melhor trilha sonora do jogo começa a tocar. Ela joga laser, cai pedra do teto, taca bolinha de energia, mas você continua perseguindo ela. E tem esses efeitos desses cabelos no fundo que são muito da hora. E coloca todos os mecânicos do capítulo nessa parte e fica simplesmente perfeito. E enfim, você chega até ela e abraça. Assim você, além de você conseguir passar por essa parte extremamente difícil, você ganha o Double Dash e cabelo rosa. Que é isso, né? Desenvolvimento de personagem feminino. Conversa com os outros personagens e parte pro cume da montanha. E chegamos no capítulo final. Aqui tem um pouco de tudo. Lembra de todas as mecânicas do jogo? Não? Pois é, mas vai ter que lembrar, porque tu vai ter que usar todas elas novamente. É plataforma móvel do primeiro capítulo, é bloco de sonho, sujeira do hotel, que até agora não foi limpado. Porra, o Shiro. Os ventos insuportáveis do capítulo 4. Bolhas azuis, bolha vermelha. Aliás, tudo isso é separado por metros, que você sobe, se não me engano, 500 metros cada vez que a Badline te impulsiona pra cima, quando tu pega essa bolinha roxa, e você chega na parte final. Aqui tem esses checkpoints e a gravidade aumentada, que faz o teu agarrão na parede durar menos e obviamente fazendo seu pulso ser bem mais difícil. E também a gravidade diminuída, fazendo que você consegue fazer mais manobras com o seu pulo. Sequências incríveis desse espinho azul e pena pra mais uma vez fazer manobras incríveis. Você começa a sentir uma ansiedade muito grande quando você começa a ver os números das bandeirinhas diminuindo, cada vez ficando mais tenso. E não é porque fica mais difícil, é porque você sabe que a jornada tá chegando ao fim. E é claro que muitos vão me falar. E é claro que muitos vão me perguntar, mas você não vai falar mais nada desse capítulo? E a resposta é simples, cara. Não. Quando você chega lá em cima do cume, a Badline pergunta, então, o que a gente faz agora? E a Madeline responde, vamos aproveitar um pouco. E lembra do que eu falei sobre continuar subindo? Então, a sensação de você ter continuado e conseguido apesar da dificuldade é maravilhosa, cara. É descarga de dopamina tão grande que você quase desmaia. E sim, a vista de cima do cume é muito melhor do que a vista de baixo do poço. É uma descarga de dopamina tão grande que você quase desmaia. E sim, a vista de cima do cume é bem melhor. Aliás, tem os lados B e C de cada capítulo que são desbloqueados quando você encontra essas fitas cassetes. Porque obviamente com a sua recompensa por passar por diversas dificuldades, claro que seria o capítulo, só que muito mais difícil. Óbvio que ele não tem o tamanho dos capítulos, eles são muito mais curtos, mas são muito mais difíceis também. Mas eu não vou mostrar muito não, vai lá, joga e se fode, igual eu. Uma coisa que eu não falei também é o Pico 8, que é é o protótipo do Celeste original, né? Que ele tá no capítulo 3 pra tu jogar também. Eu esqueci de falar no capítulo 3, mas ele tá lá. Ele é bem divertidinho e é bem interessante. E além de ele ser interessante, também pra mim é muito legal ver o protótipo de algo que depois se tornou algo ainda melhor, né? Ainda mais eu que comecei a carreira de game dev. Pra mim é muito bom ver que o jogo começou muito simples e depois se tornou o grande Celeste que hoje. E sim, antes que alguém pergunte, eu tenho usado esse canal como uma forma de terapia, de certa forma, falando das coisas que eu gosto e fazendo esse conteúdo que eu gostaria de assistir. Se você tem tempo, faz algo que você goste, cara, sinceramente. Joga com seus amigos, fala com seus pais, que você ama eles. E se quer aprender a fazer algo, estuda, procura sobre o assunto, como eu disse no primeiro vídeo que eu lancei nesse canal. O seu conhecimento é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar de você. E além disso, o seu sucesso depende de você. E eu quero poder estar aqui pra gente comemorar junto o meu sucesso e o sucesso de vocês. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E até a próxima, meus amigos. Porque logo eu vou estar aí de novo.